No livro de Jeremias, capítulo 8, e o versículo 12, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, essa aqui que eu estou lendo, ela tem mais de 3.000 anos atrás, e parece que ela é tão atual como naquela época. Diz assim: porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Meus amigos, meus irmãos, o que é abominação? Abominação é tudo aquilo que Deus condena e que a moral, as leis de Deus, ela viola nosso senso comum. Por exemplo, o homossexualismo é abominação para Deus? Com certeza é. A palavra de Deus fala que o homossexualismo ele é abominável ao Senhor. E você vê aqui no nosso país essas pessoas protestando, pelados, eles não têm vergonha na cara. A palavra de Deus fala que há um véu que cobre toda a humanidade. Quem que colocou esse véu? Foi o diabo. Quando as pessoas não querem obedecer, está no pecado, o pecado ele tem a capacidade de cegar as pessoas. Lá no inferno a pessoa vai ter uma eterna vergonha, não vai ter nenhum véu que vai cobrir. A palavra de Deus fala que vai ter um eterno opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então, meus amigos, nós estamos vivendo no nosso país agora um tratamento de choque. No próprio livro de Jeremias, a palavra de Deus fala que ele coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte, caminho de morte. E cada povo escolhe o seu tipo de caminho, né? Cada nação escolhe o qual tipo de caminho eles querem servir. Lá na Venezuela, o povo escolheu o caminho do comunismo, o caminho do socialismo. Por isso eles estão colhendo tudo. A palavra de Deus fala que as iniquidades apartam o bem nosso. Aqui no capítulo 5 de Jeremias, versículo 25, diz assim: as vossas iniquidades, isto é, o pecado, desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. E no versículo 24, naquela época, olha o que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 5, versículo 24. E não dizem no seu coração: tememos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva, a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Naquela época era agropastoril, né? Os ganhos das pessoas. Hoje são os empregos. Hoje nós estamos vivendo um desemprego sem igual. Tem país que está vivendo uma inflação, como é o caso da Venezuela. Por quê? Por causa das iniquidades, por causa do pecado. E a palavra de Deus está cheia de exemplos desses tipos, né? E Deus teve misericórdia agora, que colocou um governo agora no nosso país, que querem realmente endireitar o nosso país. E nós fomos saqueados, roubados durante muitos anos. E no capítulo 4 aqui de Jeremias, o versículo 22, deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Então, meus amigos, você que está vendo esse áudio aqui, vamos escolher o caminho do bem, das coisas boas, da sensatez, da boa moral, daquilo que agrada o nosso Deus. E aí as coisas boas